Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e aqui comigo tá quem? Paulo Soares, seja bem-vindo, Magic Makers. A gente está muito animado com essa segunda temporada. Vem muita coisa legal hoje por aí, né? Por essa temporada. E hoje a gente tem aqui um convidado, né, Tia Joyce? Muito especial. Vocês não perdem por esperar. Então, começamos dando início à nossa segunda temporada. E essa é uma temporada diferente, né, Paulo? Porque nós temos um patrocinador muito importante para essa temporada. Estamos com a Hero Seguradora, que agora é patrocinadora do Magic Makers, o podcast. A gente já quer agradecer de antemão a Hero por acreditar nesse projeto. E a Hero, ela é o quê? Ela é uma InsurTech. Olha que chique, hein? InsurTech é chique. Que usa tecnologia para oferecer seguros personalizados e sem complicação, sempre com o cliente no centro de tudo, que é o que a gente gosta, que é o agente de viagem, né? Criada para ser uma empresa fácil de fazer negócio, a Hero atua como uma Managing General Agent, ou seja, uma MGA da Generali Brasil, que é uma das maiores seguradoras do mundo. Você sabia que a Generali é uma das mais top do mundo? Combinando inovação, agilidade e experiência para transformar o mercado de seguros. Com mais de 1.700.000 clientes segurados e uma média de 120.000 bilhetes emitidos por mês. É bilhete pra caramba, né? É venda pra caramba. A Hero, ela se destaca por sua abordagem centrada na experiência do cliente, né? Em tempos de customer experience, que a gente fala tanto disso, então a Hero se coloca nessa posição de eficiência operacional e no desenvolvimento de produtos que atendam às diferentes jornadas de viagem. Pra você ter uma ideia, Paulo, a Hero, ela proporciona uma experiência completa para o viajante, oferecendo benefícios como acesso à telemedicina do Albert Einstein. Eu sei que também eles têm 72 horas para resolver os sinistros. Sim, reembolso de até 72 horas após o envio da documentação. Assistência internalizada, até me confundi aqui, internalizada trilingue e 24/7. Você sabia disso também? E olha eles só, têm um médico também, aqui nós estivemos na operação deles, o legal é que eles têm a operação dentro da empresa, né? Ou seja, toda essa parte de documentação, de sinistro, é tudo próprio. E tem um médico, inclusive, que ele monitora os casos mais graves. Então ele sabe exatamente o que está acontecendo, quanto tempo está sendo cuidado aquele paciente. Exatamente. Você lembra que você esteve lá com a gente? Sim, estivemos na Hero fazendo toda a visita técnica, né? Exato. Exatamente. E não é só isso, além de, para elevar a experiência, eles ainda dão acesso às salas VIP do W Premium nos principais aeroportos, né? Em planos internacionais aí de no mínimo 5 dias com cobertura de 80 mil. Teu cliente, teu passageiro já tem acesso à sala VIP do W Premium e 10% de desconto nas lojas da Dutch Free, e sim internacional grátis, ou seja, é só vantagens. Exatamente. E você, Magic Maker, agente de viagem, quando você chegar para Hero, não deixe de falar que você veio via Academia da Magia, que você tem, inclusive, uma condição diferenciada. Totalmente diferenciado. Via Academia da Magia. É isso aí, muito obrigada, Hero, e começamos mais uma temporada incrível de Magic Makers, o podcast. Mas vamos falar do nosso convidado de hoje? A galera tá na expectativa, tá ansiosa. Eu estou ansiosa. Em homenagem a ele, eu vim até de boné hoje. Você veio até de boné em homenagem? Já dando um spoiler aí. Do que virá. Olha só, o nosso convidado de hoje está há 25 anos no ramo do turismo. Ele é idealizador da comunidade Só Agentes, que eu acho que é a maior comunidade de agentes de viagem do Brasil, né? Ele é criador do método Os Agentes Mais Incríveis do Mundo. Tô curiosa pra saber isso. E ele já visitou mais de 6.000 agências. Tá faltando a Magic Blue aí nessa visita. Mas ele já visitou mais de 6.000 agências e já deu mais de 500 horas de mentoria individual só em 2024. Eu tô falando do meu amigo André Negrini. André! E aí, galera? Seja bem-vindo, André. Mais tarde. Daqui a pouco. Meu querido, muito obrigada por você ter vindo. Uma felicidade imensa
ter você aqui, você que é o rei do podcast do turismo, olha a nossa responsabilidade, Paulo. Caramba, é um prazer enorme ter você aqui. Não, tamo junto, vamos falar com essa galera linda, essa galera apaixonada, teu público, seus projetos. Assim, eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do trabalho de vocês, das coisas que vocês fazem, daquele evento maravilhoso. Enfim, assim, eu tô até nervoso porque eu tô falando com gente que eu... Se o André Negrini... Nós que estamos nervosos. E ó, pra quem quiser saber um pouquinho da sua agência, depois ele vai falar mais a respeito, mas a gente já tá aqui com a revista. Essa é a última revista? Essa é a última, saiu esse mês. A última revista, um trabalho impecável da Só Agentes pra vocês. Tá topíssima, galera. Top, tá muito top. Depois a gente vai fazer uma ação, então, ó. Quem comentar aqui revista ou eu quero alguma coisa, assistiu, pro teu público, pros seus alunos, pra quem for, ganha 6 meses de assinatura da revista. Caraca! Então, se você tá no YouTube, você já comenta eu quero aí. Se você tá no Spotify, eu não sei. Aí a Luana vê com vocês como é que isso funciona. Mas comenta aí que a gente quer te mandar. Eu tava vendo até que a tia Joyce tá aqui, ó. Nos podcasts. Mas vamos lá, eu quero saber tanta coisa de você. Vambora. Você prefere que a gente te chame de André ou de Negrini? Como é que as pessoas... O pessoal fala mimadinho, Danoneiro, Negrini, se você quiser, o que você sentir melhor. Você sabe que ele toma uns Danone aí com a galera de vez em quando, né? Como que é? Os mimadinhos de resort? A gente diz assim que... Kids Club de resort, como é que é? Que os agentes de viagem muitas vezes são mimadinhos, né? Porque é um mercado que... A nossa cadeia cuida muito dessa galera, né? Sim. Tem muita ação comercial, tem muita... E aí a gente fala, você tá mimadinho. Na nossa época das antigas não tinha nada disso não, né? Olha só, realmente. Todo o cuidado que tem com a gente. Aí eles ficam mimadinhos. Aí fica mimadinho. Aí fala, eu não vou fazer mais. Eu falo, para de ser mimadinho, vai pra cima. Mimadinho como que é? Mimadinho de Kids Club, de resort, a gente fala assim, e aí seus mimadinhos criados com... iogurte no Kids Club do resort. Maravilhoso. Mas, Negrini, então vamos lá. Conta um pouquinho da sua história pra gente, porque eu sei que você é turismólogo. Sou. Mas hoje você trabalha com marketing. Qual é a sua trajetória no turismo? Eu vou falar bem rápido disso, porque acho que tem tanta coisa legal pra gente falar de futuro, de tal. Eu vou só dar um overview, né? Eu comecei no turismo em 98. Numa empresa chamada Passaporte Brasil, do Silvio Lancelotti, que era um cara que era um chefe de cozinha, e ele queria vender hotel pela internet. Silvio Lancelotti da culinária? Da culinária. Ele teve uma agência de viagem? Ele teve um projeto chamado Passaporte Brasil. Tá. Ele queria vender hotel e reserva de restaurante pela internet. Isso em 98. Aí todo mundo riu dele. Falou, você é louco, isso aí não vai dar certo. Olha então só. Foi quando eu comecei, e aí depois... eu passei por grandes empresas, TAM Viagens... Fui para hotelaria de luxo, Tivoli, fui para a Costa do Sauípe, ser gestor de grandes equipes, assim, cheguei a comandar toda a parte de vendas de lazer. Então eu tenho uma história bem bacana assim no turismo e há 15 anos mais ou menos a gente montou o Só Agentes. Qual que é a ideia do Só Agentes? O Só Agentes, ele foi uma coisa assim que eu me senti tão privilegiado, um cara que saiu da periferia de São Paulo e conhece, não vou falar o mundo, porque o mundo é muito grande, mas eu conheço muita coisa, tive muito, sabe, o turismo me abriu muitas portas, me colocou para falar com gente incrível, eu tô aqui com vocês agora, sabe, e aí eu falei assim, eu preciso devolver um pouquinho, e o Só Agentes era uma comunidade para devolver um pouquinho tudo que eu sei, ou o pouco que eu sei para o turismo. Então, eu ajudava os agentes que estavam com problema e durante 12, 13 anos ele não teve fins lucrativos nenhum. Mas eu ficava 1 hora por dia lá, 1h30, tal. E começou onde? Porque há 15 anos atrás não tinha a força do Instagram que tem hoje. Como que começou a sua agência? E por qual plataforma? Começou no Orkut. No Orkut. Depois Facebook. Depois a gente era muito forte nos grupos de WhatsApp. Né? A gente chegou a ter 4 grupos de WhatsApp com 1000 donos de agências. Para entrar, você tinha que mandar o seu CNPJ e tinha que constar o seu nome para você entrar no CNPJ. No processo seletivo. Processo seletivo. E aí as pessoas falam, por que você não monta uma associação? Que a gente pode lá. Eu falei assim, não, mas a ideia não é ganhar comissão em cima das vendas do agente de viagem. Tanto que o Só Agentes até hoje não faz isso. O Só Agentes é uma empresa de marketing. As pessoas contratam a gente faz a publicidade. Por quê? Porque o propósito do Só Agentes é empoderar o agente de viagem em vendas. Eu quero dar dica aqui para a comunidade. É esse o foco. Esse é o foco. E para isso acontecer, a gente precisa realmente
de grana. Então a gente rentabiliza com os parceiros, com as pessoas que... As operadoras que estão em volta, consolidadoras, companhias aéreas. Exatamente. Aí a gente tem outros projetos também, que é a revista, que é o podcast, que é o Só Agentes Contabilidade, Só Agentes Corretora, Só Agentes Marketing. Mas, fundamentalmente, a gente é uma empresa de marketing que usa esses recursos para empoderar o agente de viagem. Para eu conseguir doar 10, 12 horas do meu tempo para ajudar essa galera efetivamente em vendas. O meu business, o meu core business fazer com que prospecção, é venda. Mais. Exatamente, é isso aí. Esse é um resuminho da história toda, e aí, de 1 ano e meio para cá, 2 anos para cá, a gente focou nisso, e hoje eu tô 100% do meu tempo, minha vida é só agentes. Você virou uma celebridade no turismo, né? Não. Virou sim, todo mundo conhece você e todo mundo te admira muito pelo tempo que você disponibiliza para ajudar sua entrega, né, pros agentes, pessoas. Né? Então, isso é muito legal. O meu WhatsApp, Joyce, ele é o mesmo WhatsApp. O que eu vou na internet todo dia e falo, se você estiver assistindo, é 11 96433 7774. Lascou agora. Você tá feliz? Me manda um WhatsApp. Você tá triste? Me manda um WhatsApp. Caraca. Você tá com um problema? Me manda um WhatsApp. Você fez uma vendona? Me manda um WhatsApp. Vamos conversar. Eu tenho tempo para você. É o mesmo que a minha mãe tem. Então, entre uma mensagem de um agente de viagem que eu nunca vi na vida e a gente vai conversar 1 hora, e a minha mãe é uma fila, claro que às vezes a minha mãe tem prioridade, né? Enfim, mas assim, é todo mundo. Então, assim, É sua acessibilidade a essa galera, né? Essa galera que está querendo trabalhar, ou seja, passar os desafios, que a gente sabe que não é fácil. O dia a dia do agente de viagem, né? Não é fácil. Eu tenho uma frase que eu uso muito, eu não sei se... Eu devo ter pego por aí, mas assim, menos muros e mais mesas. Né? Então, na minha mesa, todo mundo tem a oportunidade de sentar, compartilhar desse conhecimento, compartilhar dos meus amigos. Eu apresento muitas pessoas, mas você tem que ter uma atitude vencedora para você continuar na minha mesa. A chance você tem de entrar. Uhum. E aí, muita gente permanece e muita gente está muito bem. Mas se você também não tiver uma atitude vencedora, não for uma pessoa que vai para cima, exatamente, né? Que faz acontecer, não fica só naquela reclamação, porque a gente sabe, o nosso dia a dia é difícil, né? É difícil vender, a gente está numa época de OTAs, de tecnologia, de a gente ter uma competitividade muito grande, mas como você está levando isso ao seu favor? E o copo cheio? Né? E a metade do copo, como você está fazendo isso realmente acontecer? Porque reclamar, se você só reclamar, não vai fazer acontecer. Né? Vai ficar mesmo. E como que a gente vai, Tia Joyce, como que a gente vai puxar? Que primeiro a gente vai falar do quê? De vendas, nós vamos falar... Não, eu quero já saber, primeiro, você estava falando que você dá essa ajuda para os agentes de viagem através do seu WhatsApp e tudo mais. E aqui a gente viu que só ano passado você deu mais de 500 horas de mentoria. Como é que é esse seu trabalho de mentoria? A gente brinca que é uma mentoria social, né? Até o pessoal briga comigo, né? Que eu falo, pô, você cobra muito barato a mentoria e tudo mais. E a gente tem uma agenda toda manhã. Eu faço aí de 5 a 6 mentorias. Hoje a gente tem uma fila de espera de 2 meses, graças a Deus, assim. Legal. Por quê? Porque é um trabalho bem individualizado e é um preço super acessível para todo mundo fazer. Mas qual que é o intuito da mentoria, Joyce? É deixar a minha mente e o meu coração cada vez mais forte. Porque o cara que contrata uma mentoria, ele não contrata uma mentoria para falar que ele tá bem, que ele vendeu. Às vezes tem, assim, o cara quer crescer, mas geralmente ele tá com um problema para resolver. Geralmente é uma dor, né? Tem dores ali, às vezes dores, né? A última que eu fiz, por exemplo, foram 2 sócias que eram super amigas e brigaram, então se separando e precisam de ajuda para organizar de quem que é o cliente e tal. E a gente vai a fundo nesse problema. É meio que uma terapia, então. É uma terapia. É uma mentoterapia. Eu até vou registrar esse nome, mentoterapia. Boa. E aí a gente vai lá. E aí qual que é a ideia do negócio? Beleza, resolvi um problema de sociedade e tal, eu espero um tempinho, vou para a rede social e coloco isso na mesa. Leva esse case. Levo o esse case, estudo. Exatamente, para compartilhar com a galera, para ver, aconteceu isso. Em que canal que você faz esse compartilhamento? Geralmente nas redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok. A gente tá em todas a gente tem aplicativo também na Apple, na Play Store. A gente tá onde o cliente... O cara fala assim para mim assim, nossa, mas quem que lê revista em 2025? Quem que lê papel? Eu falo, você não gosta de ler papel? Então vai no meu aplicativo na Apple, na Play Store, que a gente tem o conteúdo lá também. Então, onde o cara quiser, ele vai achar conteúdo da gente. Então, a mentoria... Se sair no podcast, ele vai no podcast, consumir o podcast. Exatamente. Às vezes o cara precisa escutar
como a Joyce foi lá no podcast, ela deu uma aula de Disney. A gente até chorou no podcast. É verdade. Né? Então, assim, sério? O cara tá começando o Disney, ainda não tá com recurso para comprar, sei lá, alguma capacitação. Ele vai lá e ele consome uma aula da Joyce. Por quê? Porque esse é meu papel também. As pessoas que sentam na minha mesa, como eu disse, eu quero extrair. E eu tenho outra frase que eu digo assim, ó, a gaveta da gente não pode ter chave. Se é coisa boa, a gente tem que compartilhar. Sim. Então, sim. Esse é o meu intuito. Então, as pessoas às vezes falam assim, Negrini, deixa eu contar um segredo pra você, mas não fala pra ninguém. Eu falo, não conta. Não conta. Não conta. Não conta que eu sou fofoqueiro. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar. Não adianta. E aí as pessoas não falam coisas pra mim porque elas sabem que eu sou fofoqueiro. Que legal. Então, na verdade, ajuda o agente de viagem, mas ajuda muito mais você, essa Exatamente. mentoria, né? E quando as pessoas... transforma. É isso. E as pessoas falam pra mim, pô, você devia cobrar mais caro. Eu falo assim, não, eu devia fazer de graça. E eu faço muito de graça. Se o cara chega e fala, ó, eu não tenho como pagar, a gente vai fazer do mesmo jeito. Dinheiro não é uma coisa que me move hoje em dia. E acho que nunca moveu. Então, assim, se você tiver aí... Pô, eu preciso fazer uma mentoria com você, eu tô quebrado, eu não sei... Mas não adianta também pedir a mentoria de graça e ir pro boteco tomar Heineken e comer uma porção de camarão, né? Exatamente. Se pelo menos chama, né? Pelo menos chama. Mas eu faço também. Se você tiver um problema, ou eu já tenho no WhatsApp. E eu imagino que deve ter tudo quanto é tipo de assunto, de problema. Tem coisas assim, às vezes, muito graves que você considera complexa? Tem coisa muito grave. Tem coisa de gente que até tentou tirar a vida, assim, em alguns momentos, assim, de tomar golpe mesmo. De, acabei de tomar um golpe aqui e tô pensando... E acontece, né? A gente tá suscetível, por mais que hoje em dia a tecnologia ela ajuda muito, mas ela também facilita muito a entrada de gente que não é legal, né? Então, vira e mexe, acho que a gente já tomou também, eu acho assim, atire a primeira pedra quem nunca tomou um golpe. Você já tomou algum golpe aí de... cliente? Nossa, eu tomei de empresa de turismo, tomei de cliente, um ex-jogador de futebol que fez um eventaço, passou até na Sport TV 200 mil, de gerente da agência que abriu conta no... Funcionário também. A minha agência, eu tenho uma agência também desde 2008, né? Então a gente vive... E é uma coisa que a gente fala pro agente de viagem também, né? De dar presentes pro seu CNPJ, né? Eu brinco assim, ó, o seu CNPJ ele tem que ganhar bons presentes de aniversário. Sim. Inclusive, foi seu aniversário essa semana, né? Esses dias, não sei quando vai no ar, ó, trouxe um presentaço pra você aqui, ó, um bonezinho do só agente. Olha aí, galera. Agora eu tenho um só agente aqui também. Tá vendo? Obrigado. Coloca aí. Opa, agora. E aí eu brinco muito assim, legal. A gente tem que dar presentes pro nosso CNPJ. Então, por exemplo, a gente tem que organizar uma parte do nosso faturamento, claro que pro caixa, enfim, a gente precisa ser saudável, por mais que... Mas assim, pensa o seguinte, sobrou um dinheirinho, vamos registrar a marca? Eu falo isso sempre para os Magic Makers, exatamente. Sabe? Sobrou um dinheirinho, assessoria jurídica, vamos contratar? Sobrou um dinheirinho, vamos contratar São os presentes que você fala, né? Eu falo, a gente precisa cuidar do nosso CNPJ. Vamos fazer um site legal ou um Instagram legal? Vamos começar... Você começa a criar fortalezas pro seu negócio. Contrata um design para fazer tua logo, né? Que já não é mais no Canva ou no PowerPoint, já faz uma coisa mais... É um passo por vez, né? É isso. Porque se você separar uma verba de marketing para isso, eu jogo na verba de marketing. No primeiro mês, você vai comprar um livro de R$30. Que vai te trazer alguns insights. No segundo mês, você vai conseguir colocar uma caneca. E fazer 5 canecas e dar pro seu... No terceiro mês, você vai conseguir dar entrada no registro de marca. E você vê que a evolução do teu negócio vai fazer com cada vez mais... Vai ter um mês, assim, se Deus quiser, se tudo correr bem, que você não vai saber onde você usa essa verba de marketing, de tanta grana que você tem. Então, assim, começa a planejar isso, dá esses presentes pro teu CNPJ, que você percebe que é difícil as coisas... o gráfico descer, né? E às vezes o agente de viagem, ele espera ter muito para começar. Ele espera, eu só vou começar quando eu tiver um site, eu só vou começar quando eu tiver um designer legal para fazer minha marca. E não, o primeiro começa, depois melhora, né? E pode ser com coisas pequenas, né? Pode ser um Canva, né? Com um roteiro personalizado naquele destino que você mais vende, né? Por exemplo, um Canva super bonito, com informações
muito bacanas para aquele seu cliente, que ele vai fazer aquela viagem. Então, ele não está esperando aquilo. Então, são coisas como simples que não geram, às vezes, nem custo, né, para sua agência. Muitas vezes, a maioria das vezes, porque a gente vende serviço. Então, às vezes, a gente precisa realmente... A gente acha que precisa de grana, mas às vezes está... Eu vou dar um exemplo para vocês. O que mudou a vida dos seus agentes? Vai bater 2.000 dias. Todo dia eu abro uma caixinha de pergunta. Como eu posso te ajudar hoje? Eu tenho tempo para você. Todos os dias, há 2.000 dias, sem furar um dia. E todos os dias eu respondo pelo menos uma pessoa. Assim, às vezes tem 20, 30 perguntas que são mesmas perguntas que a gente já respondeu. E aí a gente deixa num destaque lá. Mas todo dia eu faço um vídeo. Todo dia eu respondo. Pode ser faça sábado, chuva, faça sol, não importa. Sabe, às vezes eu saio de um velório e tô triste, mas assim, eu preciso cumprir... Mas você tem a conexão com eles, a comunicação. Exatamente. E a disciplina, né? Porque isso é uma disciplina. É disciplina. Foi a única coisa que eu consegui fazer assim consistentemente na minha vida. Eu furo dieta, eu furo academia. Mas, e aí mudou a vida dos seus agentes. Mudou a vida dos seus agentes, isso mudou minha vida. Cresceu o canal, cresceu a comunidade. Cresceu. Você se entregou mesmo, né? Exatamente. Então, assim, você não precisa de nada para ter um Instagram. Né? Você é um apaixonado por Orlando, por Disney, acho que o teu público aqui é um público, apesar de vocês terem outros destinos também, mas é um público, vai lá e todo dia fala uma coisinha. Todo dia pega uma foto. Conteúdo é o que mais tem. Mas você sempre foi assim comunicativo, porque assim, às vezes tem pessoas que têm dificuldade da fala, de ir pro Instagram, de fazer um stories. Você sempre foi essa pessoa assim muito comunicativa, com facilidade de falar pro público? Eu na faculdade era o cara que apresentava o trabalho e não fazia. Então eu ficava com as nerdzinhas lá, eu colava nas nerds, pode fazer aqui que eu apresento lá. Você sempre foi de comunicação. Sempre eu consegui falar bem e aí por isso que eu comecei minha carreira no comercial e visitando a agência. Por isso que a gente visitou tanta agência. Essa experiência que a gente tem é de num tempo que não existia muito home office. Home office era uma coisa que assim, a gente até estranhava, falando, mas ele não tem um escritório? Passava até uma conotação não profissional, né? Antigamente, né? Hoje em dia mudou muito. Exatamente. Até um dia que eu fui no home office do seu Roberto, e até uma sacada também. Se você está no home office e você tem esse intuito, o seu Roberto era um senhor que tinha um home office. Agente de viagem. E ele fazia reuniões com os amigos dele na casa dele. E essas reuniões eram regadas de Danone. Tomar um vinho. Cada um levava um vinho Cada um levava um Danone, um determinada hora, um chamburcizinho. Determinada hora, ele chegava lá e dizendo assim, agora a gente vai pra Patagônia. E tava todo mundo com o Danone na cabeça, naquela felicidade, naquela emoção. E o seu Roberto fechava 30, 40 viagens assim num negócio. E baita técnica de vendas essa, hein? Não, Paulo, isso 2002, 2003. Aí eu falava assim, o dia que eu tiver uma agência eu quero que seja igual do seu Roberto. Por quê? Porque tem Danone, tem alegria, tem amigo, tem diversão. Só que assim, foi um propósito, ele abriu a casa dele para isso. Sim. Então, fazia parte de uma estratégia. E aí, nesse meio tempo, como todo mundo pensava, o sonho era ter um escritório, eu falei assim, meu sonho é ter um home office igual o do Paulo, com o do Roberto, com um bar caprichado. Então, assim, é estratégia mesmo, assim. Mas você vê que é uma coisa simples. Ele não precisou de uma grande estrutura, né? Ele precisou de uma ideia e muita conexão. E eu acho que vendas de qualquer coisa tem que ter conexão. Você tem que se conectar com essas pessoas. E tem também um posicionamento, né? Exatamente. Porque é um posicionamento que ele foi e ele conseguiu exatamente cativar e engajar esse cliente que tem esse perfil. Exatamente. E eu acho que... E até a minha próxima pergunta para você tem muito a ver com isso. Porque hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que nos ajuda muito, mas eu acho, na minha opinião, que tem muito agente que fica apegado e preso à tecnologia. E aí a tecnologia afasta muitas vezes essa conexão. O que você pensa a respeito disso? Antigamente, era mais fácil, nos anos 90, nos anos 2000, como o seu Roberto, era mais fácil ou mais difícil ser agente de viagem? Eu acho que a gente tinha menos acesso às coisas, né? Então, a gente tem muito essa percepção de que antigamente era mais fácil. Tinha menos agência, mas é uma questão de acesso mesmo, né? Eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso às coisas, eu acho que as pessoas têm... O que eu quero dizer sobre isso, Joyce? Sobre tecnologia, sobre a dificuldade de venda.
que o agente de viagem, ou quem está assistindo a gente, tem que achar a tribo dele. Então, para a tribo dele vai ser muito fácil vender. Não vai ser difícil. Então, por exemplo, eu gosto de moto, eu quero fazer a Rota 66 nos Estados Unidos. Então, e eu vou me conectar com um clube de moto, com os caras que já têm a moto. A minha tribo, eu vou falar disso para os caras. Não adianta eu tentar ir lá no clube da moto Honda. Sim. 120. Ou seja, tem que ter um nicho, né? Qual que é o nicho, qual que é a sua tribo, como que você fala para essa tribo. Exatamente. E aí, às vezes, você pega um garoto desse de 23 anos, 24 anos, e você tenta mostrar para ele o que é um agente de viagem, ele fala, eu vou lá e compro direto. E aí você põe uma energia, e você fica mal, porque ele não compra com você. Aí você vai nas redes sociais e fala um monte. Mas é porque você tá sendo generalista, né? Você tá falando para todo mundo. Para quem que você tá falando? Você não tá falando para ninguém. Então eu vou dizer para você, hoje tá mais fácil se você encontrar a sua tribo. Se você se conectar com gente que quer escutar você, que respeita o seu trabalho, que está disposto a pagar o seu trabalho. Então, e tem muita gente. O Brasil tem 220 milhões de pessoas aí. Tá? A gente brinca, né? O cara fala assim, vamos nichar, vamos ser uma agência que nós vamos vender só Orlando. Eu falo, beleza. Mas quantas tem aí nichadas de Orlando? Tem várias. Então, nós vamos vender Orlando para pessoas com mais de 40 anos, que são evangélicos, que gostam de tomar vinhos aos sábados e que não gostam de brinquedos radicais. Se você fizer essa segmentação ainda, você vai ter 2 milhões, 3 milhões de gente para atender. Sim, mães com crianças pequenas. Uma vez eu escutei terceira idade, pais solteiros. Exatamente. Um especialista de planejamento estratégico, ele falava assim, uma coisa meio que óbvia, mas a gente não faz, né? A quem você serve? Para quem que você serve? Quando você tem clareza de quem que você serve, fica muito mais fácil você entender a necessidade dele, você falar o que ele precisa, entendeu? Se direcionar para que esse público, que é que você acabou de nichar, o nicho e o subnicho, então fica mais fácil você falar para ele. Agora tem muita gente falando aí para 20, 30 públicos ao mesmo tempo. Então você não está servindo ninguém. Eu costumo falar essa frase, inclusive, numa das aulas que a gente dá no Magic Makers. Você quer ser um peixe pequeno num aquário grande, né, num oceano, ou você quer ser um peixe grande num aquário pequeno, onde você domina aquilo lá. Né? Então, se você tá lá, um peixinho pequenininho no oceano, tudo bem, você tem um oceano inteiro para explorar. Mas você vai ser pequenininho, lá tem tubarão, lá tem baleia, lá tem de tudo, entendeu? A tua briga vai ser maior. Tá tudo certo também. Tudo certo se você também, quiser isso né? aí, tá tudo certo. Mas é o teu posicionamento, a quem você quer servir, né? E venda é amor, Joyce. Assim, eu pego muito dono de agência que me contrata para fazer mentoria e palestra para a equipe de vendas e fala, esse cara não tem dom para venda, não tem habilidade para venda, enfim, ele vem com esse discurso. Venda é 100% amor. Você pode fazer uma venda todo dia de manhã com a sua esposa. Você acorda de manhã, deixa ela dormindo mais 10 minutos, vai lá, prepara o café que ela gosta, leva na cama dela, avisa que ela pode dormir mais 10 minutos, que hoje você vai levar as crianças na escola. Ou seja, é servir, né, Negri? Exatamente, é o que você falou. Venda é amor. A minha avó não sabia nem ler e escrever, mas ela fazia o melhor bolo de cenoura para mim e para meus primos, e ligava lá e a gente sentava no quintal e comia aquele bolo e ela, com aquela satisfação, até emociona. Então, eu falei, vamos chorar de novo aqui, ó. Então, ela era a maior vendedora do mundo, porque quem chegava na casa dela tinha um cafezinho quentinho, tinha uma palavra de amor, tinha um conforto, tinha até um dinheirinho que ela nunca deixava a gente sem da mesa, assim, pra ninguém ver. Dinheirinho. Então, se ela tivesse uma agência de viagem, ela ia ser a maior vendedora do mundo. Entrega. Porque as pessoas estavam conectadas com elas. As pessoas estavam na tribo dela, as pessoas estavam na dela, como diz, né? Então, venda é amor. Se você colocar o amor nesse negócio, ser um cara que consome um conteúdo de vocês, né? Investir investir em ter também o conhecimento, né? Não adianta você achar que o conhecimento é legal, ele tá aí, o YouTube tá aí, tal, mas não, tem muita coisa que é fechada, tem muita coisa que você precisa realmente colocar a verbinha de marketing, falar assim, pô, quanto que custa isso aqui? Eu quero estar junto com a Joyce, eu quero estar no evento da Joyce, mas eu quero estar no ingresso top, eu vou trabalhar o ano todo para isso, porque e investir nisso. Quando você une essas coisas, amor,
conhecimento, dedicação e o público certo e a conexão certa, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu penso assim, eu também tô aqui emocionada. Gente, que baita insight, que baita insight. E aí, E isso é inspirador pra gente, porque assim, eu tô no turismo ainda há pouco tempo, eu sou um bebê ainda, tenho 10 anos de turismo, né? Aliás... Mas você veio do comercial, que você fala bem também pra caramba, né? Ah, sim, eu trabalhei um tempo no comercial, em outros segmentos, mas olha, uma curiosidade, eu já fui agente da Tia Joyce há 20 anos. Ele foi meu freelancer. Eu fui freelancer dela, do turismo, quando a gente começou a namorar. Eu que sempre gostei de fazer um dinheirinho, como você falou, do comercial, eu trabalhava no call center. Um monte de mulher... E vendia para ela, na hora do intervalo eu tinha uma pasta enorme com todas as viagens, lâminas, né? Normalmente era Porto Seguro, Fortaleza, e aí eu vendia para minhas amigas do call center, né? Fazia meu dinheirinho, que no final meu salário ficou até maior do que o salário que eu ganhava do call center, vendendo para Tia Joyce. Aí você começa a fazer conta, você fala, meu... E você sabe que é legal? Você fala assim, putz, eu posso sair agora para me dedicar 100% ao turismo. Pô, mas se eu sair, eu vou perder essa conexão. Exato. Aí você fica naquele... Exatamente. Por isso eu fiquei um bom tempo lá, porque compensava muito. Mas é o que você falou, eu acho que vender é isso, é servir, é amor, é como a gente consegue realmente entregar o melhor, porque assim, a venda ela é consequência depois, né? Agora, complicando um pouco mais isso, como que você vê hoje que nós estamos falando aí de funil de vendas, CRM, gestão do relacionamento, são né, que às vezes siglas, são tantas coisas que às vezes né? acaba complicando a cabeça do agente. Qual a dica que você daria para a gente simplificar tudo isso que a gente vê aí no mercado em relação à gestão de vendas? Ó, eu tem um quadrado mágico aí que é o seguinte, a gente pensa sempre o seguinte, você tem que ter o objetivo dentro da tua agência. Qual que vai ser a sua meta? Ah, eu quero 1 milhão por mês. Tô falando aqui números tal. Uhum. Ah, eu quero 1 milhão por mês, beleza. Aonde que tá esse 1 milhão? Ele tá ali no meu pessoal do clube, ele tá ali no meu pessoal da igreja, ele tá no tráfego pago, aí você tem que determinar onde que você vai buscar esse 1 milhão. E eu gosto, Paulo, hoje em dia, de tudo que eu faço tem que ser gamificado. Sim. Eu gosto desse negócio de jogo, de gamificar. Conta mais isso pra gente, da gamificação. Hoje, por exemplo, eu tenho umas manias. Todo dia eu tenho que colocar 3 contatos novos na minha agenda. Então essa é a minha coleção, eu faço coleção de contatos. Sim. Então eu vou lá no meu Instagram, vejo as pessoas que eu nunca falei e tal, e eu coloco 3 pessoas novas no meu contato. Beleza. Coloquei 3 pessoas. Qual que é o próximo game? Eu preciso elogiar 10 pessoas. Eu preciso ir no Instagram de 10 pessoas que eu não conheço ou que eu não conheço e elogiar a roupa dela, elogiar o carro dela, elogiar o trabalho dela, elogiar alguma coisa. Eu preciso começar meu dia com energia boa, energizado. E a minha outra coisa eu faço todo dia 20 ligações. Porque hoje em dia... 20 ligações? 20 ligações. E as pessoas... Isso é raríssimo, hein? Raríssimo. Então, sabe a revista impressa, bonitinha, que a gente manda para 4 mil? Ninguém faz isso no Brasil hoje. Não então faz. Eu não tenho concorrente. Uhum. No telefone eu também não tenho concorrente. E as pessoas atendem? Algumas atendem, algumas outras não. Enfim, mas é o meu propósito. Todo dia você faz 20 ligações. Às vezes eu ligo para uma tia minha que eu não falo há 10 anos. Às vezes eu ligo para um cliente. Às vezes... E todo mundo, quando recebe uma ligação e atende, fala, mas e aí, o que você está precisando? Achando que já é um problema. Exatamente. Não, que ele vai fazer um pedido, né? Então, tá ligando é alguma coisa ruim. Exatamente. E aí eu engraçado, a gente tem essa percepção. Né? E eu digo, não, só liguei para saber como que você tá, tudo bem, e a pessoa acaba se surpreendendo. E aí tem um insight também legal, que é sobre a gente. Quando eu falo isso nas minhas mentorias, nas minhas palestras, a pessoa já rebate, ela nem espera eu terminar e fala assim, mas eu odeio receber ligação. Uhum. Eu odeio que alguém me ligue. Eu falo assim, mas não é sobre você. Não é sobre o que você gosta. Se você ligar para o meu tio Geraldo, ele odeia receber ligação e não vai te atender. Se você ligar para minha mãe, para dona Maria, ela vai conversar com você 2 horas. E ela vai comprar alguma coisa de você. Uhum. Então, não é... E também não é a única estratégia de vendas. Uhum. É a estratégia que eu tenho como comunicador. É mais uma estratégia, Exatamente. Né? E aí... É uma conexão, né? Você mantém aquela conexão de uma forma diferenciada. Exatamente. E aí... Fechando meu quadrado de gamificação, eu sou um colecionador de dados também.
Então eu sei agora quando é o seu aniversário, eu sei quando é o da Joyce, eu quero saber quando vocês começaram a namorar, eu quero saber qual que é o destino especial para vocês, eu quero saber se você tem filho, eu quero saber... Você vai armazenando um CRM na sua cabeça. Um CRM... Não, hoje eu ponho um CRMzinho simples ali, hoje a gente trocou para um Plumes, mas um RD Station. A versão gratuita do RD Station já resolve esse problema, né? E aí eu vou colocando ali... Eu tô falando marca aqui, nem sei se eu posso falar, mas aqui você pode falar tudo. Mas assim, é para o cara mas que mostra que você se importa com aquele contato, exatamente, com aquela pessoa. Exatamente. Né? E aí você cria uma linha do tempo nesses CRMs. E você sabe a última vez que você conversou com a pessoa, o que você falou, você sabe se ela tem cachorro. Então, daqui a pouco, no Só Agentes, quando a gente for fazer uma ação com algum parceiro, a gente... Por exemplo, eu tenho um parceiro de pet, que faz os embarques pet. A Ana. A Ana Nechu. Eu amo a Ana, ela é sim. demais. Daqui a pouco a gente vai estar premiando o agente de viagem com ração. Porque a gente sabe que ele tem pet, a gente sabe que a ração é cara, é um gargalo dele. Pode ser ração, pode ser qualquer coisa. Mas esse jogo que você falou, ganha quem tem mais dado. Resumidamente falando para você, ganha quem tem mais informação. E você tem informação conversando com as pessoas. Exatamente. É isso que vai fazer você ter as informações. Porque a pessoa não vai te preencher um formulário. É no dia a dia. É você conversando, é tomando um café, é perguntando da vida. E não se distanciando das pessoas, não se né? distanciando. Sabe por quê, Joyce? Porque a gente, na maioria dos casos, a gente não está falando de grandes corporações. A gente não está falando de uma Microsoft que precisa vender Office para 10 milhões de pessoas para performar no final do ano. A gente está falando... Imagina o seguinte, você tem uma carteira de 200 pessoas que viajam uma vez por ano com você para Disney, para Orlando, falo Disney, mas é para Orlando, em um pacote completo. Cara, você já tem uma vida de rei. Sim. 200 pacotes para Orlando por ano, se você fizer a conta da comissão que você ganha, você tem uma vida de rei. Então a gente não tá falando de... Sabe, às vezes a gente tá procurando muita coisa. Volume. A gente procura muito fora de casa. E eu falo, o cliente ouro, né? O melhor cliente, o cliente mais valioso é o cliente que você já tem. Exatamente. É o cliente que você já tem. Porque não que o novo cliente não seja importante. Ele é muito importante, claro. Mas aquele que já tá com você, ele já comprou de você, ele já se conectou com você, ele já entendeu qual é o seu trabalho, ele confia em você. Vender para esse cara é 10 vezes mais fácil do que vender para um cara que nunca comprou de você. Então eu falo, o cliente diamante que você pode ter nas mãos é o cliente que você já tem. O que você está fazendo para esse cliente? Exatamente. Você está procurando ele ou ele comprou uma vez só de você e nunca mais? Porque agora ele volta pro fim da fila que eu tenho muita coisa aqui muito cliente para atender. Não, esse cara tá esperando às vezes um telefonema seu. Exatamente. A gente teve um caso recente de uma das nossas fadas madrinhas. Você sabe que lá na Magic Blue a gente não tem consultoras de viagem. É verdade. Eu sei. A gente tem fadas madrinhas. E uma das fadas madrinhas, a Babi, precisando bater a meta dela, porque a gente também é movido por meta, né? Ela resolveu pegar uma carteira de uma outra fada que já trabalhou com a gente há muitos anos atrás e não tava. E pegou essa carteira, porque tá lá disponível no Monde. Monde, né? A gente usa o Monde lá. A gente usa e também. Ela falou assim, deixa eu ver... Dos clientes antigos que compraram cruzeiro da Disney no passado, com ticket médio alto, deixa eu ver há quanto tempo faz que esses clientes aqui não compram. E ela achou um cliente que comprou há 4, 5 anos atrás, uma boa venda, resolveu abordar esse cliente, não foi, Paulo? Você sabe mais essa história? Sim. Eu acho que assim, é exatamente isso. Ela identificou que ela tinha um potencial de compra frequente, anual, né, com boas compras, e ela falou assim, putz, ela nunca viajou de cruzeiro Disney, e cruzeiro Disney é um produto mais premium para quem vai para Disney, né? E ela falou, putz, eu vou chamar ela para conversar. E começou na linha que você falou, da conexão. Quando foi sua última vez para Disney? Você foi para Disney aqui em 2021, quando você tem previsto a sua próxima viagem. Não sei se você está acompanhando que a Disney agora vai para 13 navios, e ela acabou de sair o navio do Treasure. Não sei se você está acompanhando, e eu queria poder compartilhar com você um pouquinho mais sobre os navios da Disney. Você tem interesse? E ela falou que tinha interesse, aí ela mandou um vídeo, né? E ali começou uma conversa. De repente ela chega para ela e fala assim, você faz uma cotação para mim para novembro, para mim e para meus 2 filhos e o meu marido? Ela fez a cotação e fechou no dia seguinte.
Então, assim, é o que você falou. Então, o Negrini já falou algumas coisas muito importantes para você, agente de viagem, que o Negrini falou primeiro. Defina a sua tribo, né? Comunique para a sua tribo. Depois você falou sobre a questão de a venda com amor, né? A entrega, é o servir. E agora você falou pra gente de conexão, de pegar o telefone, ligar mesmo, e conversar com as pessoas. Metas. Então a gente coloca a meta, a gente sempre coloca a meta financeira, né? Tem que atingir tanto. Meta de contato, quero fazer 3 contatos por dia, 5 ligações por dia. Começa com pouco, mas vai aumentando. Então a meta não é só financeira, a meta é a melhoria constante, né? Hoje eu começo um pouquinho, amanhã eu faço mais um, depois faço mais um. E esse lance de gamificar as coisas, ele tem... Porque eu sou muito procrastinador. Você Eu sou. Eu acho você tão disciplinado. Não, eu sou mais perdido de todos. E quando eu coloco isso em jogo, de brincar, de bater a meta, de encaixar as coisas, é muito legal. Sabe uma coisa que você falou sobre clientes e trabalhar, que é uma coisa bem legal também? A gente cuidar de NPS de cliente. O que é o NPS, né, para quem não sabe? É quanto que o cara que já comprou... Porque tem uma coisa também. A gente trata todo mundo como cliente. Cliente é só quem colocou dinheiro no nosso bolso. Sim. Quem não colocou dinheiro no nosso bolso é prospecção e tudo mais. Só que o cara que já colocou dinheiro no nosso bolso, a gente tem que saber quanto ele estaria disposto a indicar o nosso trabalho para um amigo dele. E a gente tem que criar um programa de indicação que não seja um programa... Porque a gente sempre pensa em programa de indicação com grana, com recompensa em grana, mas às vezes não é nem isso. O primeiro passo é a gente saber quanto que esse cara está disposto a indicar a gente. Né? E aí, você não faz isso num formulário, você não faz, você faz isso numa ligação. Pô, você gostou, você comprou comigo, você não compra mais. Legal, pô, mas mesmo você não comprando mais, ou mesmo você não tá no viagem, você indicaria a gente para algum amigo seu? Pô, claro, vocês são demais. Pô, esse cara indica. Então, na primeira oportunidade, eu vou dar uma fisgada nele com alguma recompensa. Ou uma caneca linda para quem indicar, ou um desconto. E aí, quando eu for pensar nessa recompensa para ele, em vez de eu, na minha cabeça, ficar quebrando a cabeça para tentar essa recompensa, eu vou perguntar para ele o que ele quer. Fala assim, pô, eu tô pensando aqui, o que você faria? E muitas vezes o cara vai falar assim, não, cara, não quero nada. Eu indico você porque você é bom mesmo, eu indico você porque eu confio, eu quero meu amigo junto com você. Então a gente tem que trabalhar esses 2 pilares. Cuidar dos clientes que estão na casa, como você disse, e entender quanto que esse cara está disposto a ser um vendedor da sua empresa. Um embaixador da sua marca, né? Exatamente. E às vezes muita gente faz isso, mas não tem consistência. Faz uma vez na vida e esquece. Nunca mais fala com o cara, pede uma indicação uma vez e tal. Então seja consistente. Bota um game aí para você falar com esse cara 2, 3 vezes. Né? Anotando esse negócio do game aí para Magic Book, eu achei isso muito interessante. Tá saindo um parque novo agora. Todo mundo tem que receber essa notícia. Sim. E não é por WhatsApp, não é por e-mail. É assim, ó, pô, você já comprou olhando comigo. Você sabe que vai sair um parque novo? Você tá pensando em ir por esses tempos? Ou qualquer outro produto? Não, mas ó, eu vou te mandar mesmo assim, tá bom? E se você tiver... Pô, você acendeu um alerta numa pessoa que estava morta. Hoje ele pode não comprar, mas ano que vem ele vai lembrar de você, com certeza. Sim. E a gente tem uma coisa muito ao nosso favor, que a gente fala de sonho, a gente fala de viagens. Né? Ninguém aqui tá vendendo coisa que seja saúde, remédio, assistência funerária, né? Nós estamos falando de vender uma coisa de magia, ainda mais quem trabalha com o Disney, né? É isso. Então, a gente tem a faca e o queijo ao nosso favor. Então, a gente tem que ter realmente, valorizar esse sonho, que a gente tem muita informação que essa galera não tem, né? E é por isso que eu digo, assim, voltando àquela primeira pergunta que eu fiz pro Negrini, que eu acho que hoje é muito mais fácil ser agente de viagem do que lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu tinha que, por exemplo, no meu caso, toda quarta-feira, ir para a Avenida Ipiranga lá com a São João e passar em tudo quanto era operadora, pegar o folheto, pegar aquela tabela de coeficiente do cartão de crédito. Você lembra dessa? Que você tinha que multiplicar. Tinha os negócios da onde saía de São Paulo. Eu vinha carregada de pasta, passava, depois subia Brigadeiro, ia pra Soletur, que era lá na Brigadeiro com a Paulista ali, pegava tudo e eu tinha que ir na casa do cliente. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Na minha época não tinha. Eu ia na casa do cliente, levava folheto, ficava a noite inteira, às vezes lá, para às vezes o cliente não fechar com você. Acontecia. Cheque, pegavam 10 cheques do cliente. Então, hoje em dia,
Tá muito mais fácil ser agente de viagem. Então, parem de ser mimadinhos, porque vocês têm tudo ao favor. E eu acho que às vezes o que você falou, a gente pré-julga, né? Pelo fato de, às vezes, você não gostar de receber uma ligação, você não liga. Eu não quero receber ligação, então eu não ligo, você deixa. Só que quando você tá no papel de ser o agente de viagem, né, você tá como protagonista. Você lida com diferentes públicos, como você falou. Você comentou, a sua mãe adoraria receber uma ligação. A minha mãe também. Vou pedir pra minha mãe ligar pra sua, então. Botar elas pra conversar, né? E sai um grupo, você vai ver. Sai um grupo. Então a gente já pré-julga antes de fazer uma ação. É isso. Então, se a gente estiver sempre com a essência da conexão, de eu vou estar servindo, eu não estou ligando para vender, né, um plano de saúde. Você está ligando para conversar, para comunicar, como você falou, o Epic que vai sair agora. Você está sabendo dessa novidade, né, que vem por aí? Você sabia as áreas que vão ter lá interno? Eu posso divulgar um pouco para você. Se você quiser, eu te mando no seu WhatsApp todas as informações. Quais são os cruzeiros novos da Disney que estão vindo? Né? Então, é uma comunicação, uma conversa. Seu filho, eu vi aqui que seu filho tem 14 anos, completou 14 anos agora, ou sua filha. E o que vai ser com 15? Vai ser festa ou vai ser Disney? Exato. Vem com a tia Joyce. Exatamente. Mas assim, a gente não tem informação. Eu desafio aqui a galera que está assistindo a gente a ter as datas de aniversário dos filhos dos clientes. E não é só para mandar um feliz aniversário cheio de glitter, né? Com a velhinha acesa. Isso daí é muito mais. Vai muito além disso, né? Exatamente. Muito bacana. Nossa, que aula, hein, gente? Que aula. Vai saindo as ideias, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre... o Negrini também já morou em diversas cidades também, fora do Brasil, né? Em outros lugares. É um nômade, né? Antigamente era cigano, agora é nômade, né? O upgrade do cigano, né? Conta um pouquinho pra gente, onde você já morou. Acho que você já morou em Orlando também, né? Morei 2 vezes em Orlando. 2 vezes? 2 vezes em Orlando e 2 vezes na Espanha. Então você é um parkaholic? Você gosta de parque, montanha-russa? Você gosta? Eu não. Não? Radical não, porque eu tenho problema no olho. Eu gosto, mas eu não posso ir porque eu tenho... É conversinha, mimadinho de resort. Mas assim, né? As 2 vezes que a gente chegou pra morar em Orlando, a gente morou no mesmo bairro, né? As 2 vezes que a gente já tinha amigos no bairro e tal. Mas antes de ter casa, antes de ter carro, a gente já tinha os passes anuais, né? Uhum. Então, era uma coisa que a gente... E aí, essas passagens por Orlando foi justamente por isso, Paulo. Porque, principalmente essa segunda passagem, essa última aí que tem mais ou menos 2 anos. E de Orlando a gente foi para Barcelona. A gente não tem... A gente é meio maluco, assim. A primeira passagem de Orlando a gente pegou... A gente, quando você disse, você, sua esposa e suas 2 filhas. Exatamente. Você tem 2 filhas. Qual a idade delas? 15 e 12. Legal. Elas são apaixonadas, assim, curtem bastante. Fazem, assim, elas não ganham... Fazem guiamentos virtuais, assim. Olha só, já estão encaminhadas. Elas entendem tudo, assim, do negócio. Elas são apaixonadas. A Elia também, minha esposa, apaixonada pelo processo. E o que eu tenho com isso, com Orlando, né? Por que é tão forte enraizado em Orlando? Porque no meu trabalho, a gente precisa sempre se atualizar. Eu acho que o agente de viagem também. E não é se atualizar em saber qual que é o restaurante que serve a torta de maçã lá no parque. Uhum. É você entender por que essas pessoas têm tanto sucesso. E na minha cabeça eu queria estar lá em Orlando, é o lugar que mais recebe família no mundo. Um dos lugares que mais recebe. Eu preciso estar ali, eu preciso respirar aquilo ali para trazer isso para o meu negócio, transportar isso e mastigar para o agente de viagem. Você conseguiu ter um outro olhar, vamos dizer assim. Exatamente. Essas técnicas de vendas. Esse movimento. Então, era isso. Era muito mais a paixão pelo business, assim, sendo muito sincero com vocês, do que ir lá e idolatrar o Mickey. Pelo destino em Exatamente. Si. Uhum. Apesar que, em dias ruins, em dias de baixo astral e tal, eu pegava as meninas na escola 2, 3 horas, a gente ia pro parque, a energia mudava. Caraca. Quando você entrava no parque ali, então às vezes a gente tava mal, com saudade da família e tal. A gente ia pro parque e a energia da família mudava. E aquela magia. Via o castelo, dava aquele quentinho no coração. Exatamente. Então, aí o que eu fazia às vezes? Eu deixava as meninas na escola, 8 horas, 9 horas, ia pro parque. E aí ficava andando no parque, conversando com as pessoas, com os funcionários, que geralmente segunda-feira ou terça-feira é mais tranquilo. Pô, você gosta de trabalhar aqui? O que é mais legal? O que você já viu aqui? Via como servia?
esse movimento, porque a gente tem muito conteúdo, você tem um conteúdo incrível, né, sobre isso, e eu consumo muito seu conteúdo, mas eu também queria ter minha percepção. Sim, importantíssimo. Né? E eu queria nichar a minha comunicação. Eu queria falar dos cases Disney, do case Orlando geral, Universal, para o agente de viagem. Então, e aí Barcelona também foi isso. Barcelona também foi com esse olhar? Foi por isso também, porque era uma cidade que recebia muito, era turista, muito, mas era um turismo diferente, era um turismo... Você ficou quanto tempo em Barcelona? Fiquei 1 ano e 5 meses. E aí voltei agora esse ano, tô recente no Brasil aqui, tô 2 meses no Brasil, porque o Só Agentes cresceu muito, né? A gente tá com revista, podcast. E o teu público tá aqui no Brasil. Tá aqui. E agora a gente tem possibilidade de fazer palestra, participar dos eventos, estar mais próximo do agente de viagem. Então... Inclusive, Negrini vai estar mediando um painel muito legal no Magic Makers ao vivo. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corre. Esse painel vai ser sensacional. O Negrini vai estar lá no palco com a gente. Você vai poder conversar ao vivo com o Negrini lá também tirar dos foto, tomar um Danone, vai ser ótimo. Não tem esse negócio de não conversar. Todo mundo sai do evento e vai jantar. Você já tem até o WhatsApp dele agora, é só mandar assim, Negrini. Cola lá no Magic Makers que eu quero te conhecer pessoalmente. E não é porque vocês estão aqui não, mas assim, com essa janela que a gente tem de turismo, a gente já participou de tudo. Ano passado eu tive na Fitur de Madrid, fui nas feiras lá fora, porque eu tava mais próximo, né? E assim, o evento de vocês é uma coisa, é um MBA. O cara, ele tem que entender que uma viagem para o agente de viagem é uma pós-graduação. E um evento como o de vocês é um MBA. Sim, é uma imersão ali, né? Exatamente. Esse cara, ele tem a graduação, que é o dia a dia dele, que são os cursos e tal. Mas quando ele sai de um evento desse, ele sai com a caixa de ferramenta tão cheia, ele sai com um negócio tão cheio que, por exemplo, ele vai ter que investir num ingresso. Cara, com uma venda ele paga isso. Uma venda ele com meia venda ele paga isso. Meia venda ele paga isso. Então ele tem que entender que assim, ele tá investindo, tipo assim, ele indo hoje no Magic Makers ou num evento como o de vocês, ele tá fazendo um bem para a família dele, para a aposentadoria dele, para a previdência dele. Não é para ele ir lá e tal, não. Ele tá pensando no futuro. Por mais que seja muito mágico o evento, e a gente sabe que tem várias interações, vários momentos uau, é um investimento para a carreira. É isso. É um investimento para a carreira. No final do dia, é para ele elevar a experiência profissional dele. É isso. Ponto final. A gente vai se divertir, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai se abraçar, vai ser lindo, mas isso é muito verdadeiro. Eu conversando com eles, né, pós-evento, né, com alguns deles, e muitos tomam insights depois, decidem uma série de coisas que estavam ali matutando na cabeça deles, até na questão também do networking que eles têm ali, e eles tomam, às vezes, decisão da vida ali depois num pós-evento. Às vezes não é exatamente no dia do evento, mas aquilo depois que faz o download de tudo aquilo que ele viveu, ele toma uma decisão que ele estava ali, às vezes, há anos para tomar. É isso. E às vezes o nicho dele é Porto Seguro. Então ele tem que investir num evento de Porto Seguro. Ele tem que ir, sabe? Mas o que eu falo, né? Eu digo assim, por que eu sou apaixonado por esse produto? Porque, cara, você vende é venda. Certo. 1 hora atendendo um cliente para vender um pacote para o Nordeste, é 1 hora atendendo um cliente para vender um Orlando dentro dos parques, com ingresso, com guiamento virtual. Então, assim, cara, por que você não vai investir no que te dá mais grana? Sim. Por que você não vai investir no que é mais tranquilo? Por que você não vai investir no que atende melhor o teu cliente? Porque a gente sabe, o cara entrou na Disney, entrou na Universal, os caras pegam no colo. Até na fila você fica feliz. Você fica 2 horas de fila, você fica lá... né? Sim. Então, peraí. Então, o que você está querendo dizer é o seguinte. Eu vou perder 1 hora atendendo um cliente para vender um Porto Seguro, e eu vou perder 1 hora para vender um pacote de Orlando, uma viagem completa. Então, você está dizendo que vender essa viagem completa para Orlando vai ter um ticket médio que vai me proporcionar uma comissão muito melhor do que uma viagem com ticket médio pequenininho, gastando a mesma coisa e proporcionando uma entrega, um valor agregado muito superior? É isso que você está dizendo? Basicamente é isso. Eu acho que essa é a evolução do nosso negócio também. Sim. Sabe? De você
escolher ali o que você quer atender, escolher onde está esse público, começar a conversar com ele. E você, agente de viagem, você que está vendo a gente, quando você vai no Magic Makers, quando você compra uma mentoria da Joyce, ou quando você participa de alguma ação, o seu cliente sabe quanto que você está investindo no conhecimento. Ele sabe quanto que você já gastou com treinamento, com curso, com viagem. Você está colocando isso na mesa ou você está sendo só um fazedor de orçamento? Um tirador de pedido. Não é nem de pedido, porque às vezes você nem consegue tirar o pedido, né? Então você tem que se colocar num papel, né? Eu fui numa consulta esses dias, Joyce, rapidinho, e para minha filha, doutora Adriana Forceto. Um beijo para você, doutora Adriana. E eu paguei R$700 na consulta. Quando eu cheguei e paguei R$700 na consulta, eu me senti roubado. Desculpa, doutora Adriana. E aí eu sentei lá para esperar, né, numa clínica chique, lá na República do Líbano, lá, e as pessoas ali todas chiques, eu já comecei a fazer network da agência, tá? Então aqueles 700... Tudo é oportunidade, aqueles né? 700 já não ficou tão caro, tem uma agência de viagem, tal. E as pessoas falaram assim, mas a doutora Adriana é incrível, ela já me salvou, eu tava cego, não sei o que lá. Aí eu comecei a falar, opa, peraí, então esses 700 já não sei o que lá. Quando eu entrei na sala da doutora Adriana, e eu vi a parede dela assim... Tinha Harvard, tinha Oxford, tinha não sei o que lá, não sei o que lá. Aquela mulher, ela gastou milhões para cobrar R$700 uma consulta de 20 minutos. E a gente tem que transportar isso para o nosso universo também. Você, Joyce, vocês, Paulo. Pô, eu tento gravar um podcast com vocês, o meu podcast, eu não consigo. Por quê? Tô em Orlando, tô na Argentina, tô não sei o que lá. Se você colocar na ponta do lápis quanto que vocês já gastaram com conhecimento, com curso, tal, assim, o cliente ele vai sentir vergonha de não comprar com você ou de pedir um desconto com você. Essa é a real no final do dia. Você falou tudo, Degri, você falou tudo, inclusive, e a gente valorizar isso, né? É isso. Porque da mesma forma que a doutora Adriana, ou que um profissional muito capacitado, né, ele foi lá e teve que investir, você também tem que se valorizar. É isso. Né? Valorizar a entrega que você está fazendo por aquele cliente. E que você estava comentando agora há pouco também em relação a vender um produto de valor agregado. Né? Eu acho que tem essa questão também de onde o agente consegue dar um valor percebido maior do serviço dele. Eu acredito, né, na minha opinião, você vender hoje um Porto Seguro, né, uma viagem para Porto Seguro e vender uma viagem para Disney, você consegue oferecer muito mais serviço para aquele cliente, porque é complexo hoje viajar para Disney, para Orlando. Cada vez está mais difícil, então, na verdade. Precisa de um cuidado e de uma capacitação desse agente muito maior. Então, significa que você consegue... Para um destino da Europa. Um destino da Europa. Né, que é mais complexo. Exato, que é mais complexo. Você consegue, então, entregar um serviço de valor mais agregado. Então, você tem que se capacitar mais para isso. Então, por que você não empacotar isso de uma forma que você consiga cobrar os seus R$700 ali no honorários, como você citou a doutora Adriana? Pode ser até uma consultoria. De repente, um sonho desse começa você tirando um passaporte para o cliente. Um visto para ele, né? Então, às vezes, a gente está falando de alguém que só precisa que você pegue pelo braço, pela mão. Porque grana o cara consegue. Sim. O cara financia, o cara... Tá, e sabe o que acontece também, Paulo? A gente está há 30 anos no turismo e tem agência que eu faço mentoria há 10 anos, mesmo quando eu não sabia o que era mentoria. Né? A gente percebe que os clientes também evoluem. Sim. Os clientes também ganham mais, os clientes também mudam o patamar de vida. E é por isso que você tem que ter dado, é por isso que você tem que entender o momento do teu cliente e não tratar ele como um 3 estrelas para sempre. Porque esse cara mudou de emprego, esse cara mudou, ele abriu um negócio. O fato dele ter feito uma viagem, às vezes internacional, o comportamento dele muda, né? O comportamento já transforma a vida dele. Não dá pra você tratar ele como sempre foi no passado. Exatamente. Então você tem que entender essa evolução também. E se você ficar 100% ali focado no pacotinho, no 3 estrelas, no tal, você acaba não evoluindo como profissional. Você vai perder também. Esse cara uma hora também. Exatamente. E eu tenho uma coisa na minha vida, que é o seguinte: aonde eu sento, aonde eu vou, com quem eu converso, eu me coloco no papel do meu primeiro dia no turismo. Sabe, quando eu entrei ali naquele centrão, ali que eu vi
que eu vi aquele Panrotas, que eu pedi pro meu chefe para levar para casa, e eu cheguei e falei assim, pai, você não sabe, tem um caderno aqui que fala tudo de turismo, não sei o que lá. Todos os voos, com as aquela malhas, empolgação, né? tal, porque o agente ele vai ficando mais velho, ele vai ficando mais experiente, ele fala assim, isso aí, ó, isso aí é para vender curso, isso aí é para não sei o que lá, que eu falo que é um mimadinho, né? Ele começa a se colocar num papel de juiz, sabe, de ser um julgador, e ele acaba esquecendo a essência. Exato. Então eu me coloco no primeiro dia. Então quando eu vou no evento, eu não vou só para participar do painel, eu quero estar no evento inteiro, e eu vou estar assim, ó, e eu vou estar anotando, e vai ser o meu primeiro, como se fosse o meu primeiro evento. Então, quando a gente se coloca nesse papel, a cabeça da gente, ela abre pra gente se reciclar, né? Pra gente não ter aquela velha opinião formada sobre tudo, pra gente mudar o nosso comportamento. Então, é uma dica que eu deixo pra gente de viagem, assim, trata qualquer situação da sua vida como se fosse o primeiro dia que você tivesse começado no turismo e qualquer informação pra você era ouro, sabe? De, faz aqui quando você reservar aqui, coloca o nome que atualiza aqui. Pô, que legal. E hoje o cara fala, isso aí e tal. Então, coloque-se como se fosse o primeiro dia que vai abrir sua cabeça. Muito Que bacana aula, isso. Que aula. Gente, quanto insight para começar a segunda temporada com tudo. Ai, que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Energia na veia. Energia na veia. Eu já saí energizada para essa semana. O papo tá uma delícia. Eu ficaria aqui horas conversando com o Negrini, com todos esses Você já tá finalizando aí? Sim, mas antes da gente finalizar, a gente tem um quadro aqui que se chama... Vem as pegadinhas. Eu tenho medo agora. É tranquilo, não sei por que todo mundo tem medo. É casca de banana que ela joga. Não. É um quadro que se chama Isso ou Aquilo. Isso ou Aquilo. Aí você vai ter que escolher isso ou aquilo. Não pode dá nem comentar, só... Não, pode comentar. Mas não dá pra ficar em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão, tá? Mas são coisas tranquilas. É uma coisa pra saber de você. Tipo, se você sairia, você cederia seu acesso no aéreo ou não pra aquela criança? Coisas assim. Gostei dessa pergunta. E você? O que você faria no caso Jennifer? Lembra do caso Jennifer? Lembro. Então, eu acho que a menina tá super certa, que não cedeu, porque foi uma falta de respeito, né? Mas eu sou um B-mole, eu sou um bobão. Eu cederia. Você cederia? Eu cederia. Eu cederia porque eu cederia pra uma velhinha, cederia pra qualquer pessoa. Né? Até a minha esposa, a Elia, brinca e fala assim, pô, o dia que você aprender a falar não pra alguém, a sua vida vai mudar. Eu não consigo. Eu cederia porque... Porque é você. Você é assim. Pra mim não ia mudar muito, não. E eu acho que... Se é tão importante pra vocês agora, tu vai lá, que é seu. Eu sou apaixonado por fazer gentileza, assim. Se eu puder fazer uma gentileza pra alguém, se puder, sabe? Eu sou apaixonado de tomar um café aqui e perguntar o nome da pessoa que tá tomando café, perguntar se ela tá bem, perguntar como que é o dia dela. Eu acho que é assim que a gente constrói alguma coisa mais bacana. Eu cederia. Que legal. Que legal. Vamos lá. Praia ou montanha? Praia, com certeza. Você tá morando na praia. Tô morando na praia. Você vai pra praia? Tô jogando beach, meu. Você tá... Mentira, Você sabe que, você falou da Hero, né? Eu venho de Santos pra cá e eu faço meu seguro com a Hero. A Lili que faz pra mim, eu faço com a Hero e eu sou amigo do Gui, que é o dono da Hero, e eu fico imitando ele, que ele fala, vocês não sabem, vamos pra praia, vamos surfar. É o man do beach. Ele é uma figura, Mas então, você vai pra praia sempre ou vou todo dia. Todo dia? Todo dia. A gente fecha aí o trabalho 5h30, a gente vai em família, vê o pôr do sol, que a gente mora bem pertinho, né? Vai lá, toma um coco. Você mora onde lá em Santos? Eu moro na ponta da praia. Ai, que gostoso. É bem gostoso. É um bairro mais residencial e tal. Agora, na temporada de cruzeiro, você tá vendo todo dia todo dia eu vejo na minha janela, eu faço as stories, eu falo... Olha o civil, olha o grandioso. Quem acertar o navio ganha um... Legal. E a gente se conectou em família assim, a gente vai todo dia ver o pôr do sol. Claro, tem dia que não dá, que a gente tá gravando, mas dias comuns, a gente vai pra praia, toma uma água de coco, joga um vôleizinho, volta pra casa, toma um banho e janta, assim, a nossa família tá muito conectada. E o celular na caixinha. E o celular na caixinha. Boa, gostei da... Vamos adotar. Se não deduz os R$100. Se não deduz os R$100. Pra cada uma. Mas você sabe que às vezes eu quero até pagar os R$100. Pra quem não conhece essa história, a gente fez um acordo. A gente fez um acordo de 7 da noite. Então eu já deixo ele antes, assim. Ou eu levo, não sei, mas a partir das 7 não pega mais celular em casa. Ninguém? Legal. Ninguém. Boa. Muito bom. Muito bom. Mas às vezes tá. Às vezes você pode ser a partir das 8? Vamos lá. Hotel de luxo. 5 estrelas, top.
ou uma pousada, assim, acolhedora, tipo glamping, sabe? Sei. É hotel de luxo. Eu gosto mais de... Estrutura. Eu gosto mais de estrutura. Tá. Eu não sou... quando eu viajo, eu não sou aquele cara que gosta de ficar indo ver museu, tal. Eu gosto de sentar na piscina, tomar um Danone, Você não é o cara do motorhome, de ir para Parque Nacional explorar, ficar... Talvez até faça para ter a experiência. Mas eu gosto assim... As pessoas me perguntam, qual que é o seu hotel da vida? É o Hard Rock Cancún. Que você senta lá, que é não tem que ir pra lugar nenhum. Não tem que ir pra lugar nenhum. Tem um servicinho, que você vai na praia, dá um mergulho, volta, toma um negócio. Dá uma cochiladinha tem um Kids Club bom para as crianças não encher o saco. Não, brincadeira. Kids Club bom para as crianças ficar lá. Eu gosto disso. Eu gosto dessa. Vamos lá. Podcast em áudio ou vídeo? Hoje eu consumo mais áudio. Tá. Por conta de estar muito em trânsito e tal. E vídeo eu gosto de ver muito corte. Tanto que os meus podcasts a gente tem... É mais corte. A gente tem um número de visuais... Pro nosso segmento é muito bom, mas os cortes são... Né? O corte é o ouro do podcast hoje em dia. Assim, você transformar momentos em insights rápidos de 1 minuto, 1 minuto e meio. Acho que é o que a gente consegue hoje de atenção da galera. Muito bom. Disney Orlando ou Disney Paris? Você já foi pra Disney Paris? Fui, tem eu perguntei 4 meses. Cara, Disney, é assim, ó. É difícil escolher uma, né? É isso ou aquilo? É difícil escolher uma, mas o Magic, quando você entra, que você vê aquele castelo, que você vê aquela energia, não tem... Kingdom em Orlando. Em Orlando, não tem lugar melhor no mundo. Mas a Disney Paris bateu na trave, viu? Porque ela é muito bonita, né? Por conta até da sensibilidade do europeu pro belo, né, pra arte. A Disney de Paris, ela foi construída toda com esse olhar. Então, o castelo é muito bonito, a parte da Discoveryland, que é do futuro, lá é tudo muito bonito, muita coisa de Júlio Verne, muito insight, assim, muitas cores. Então, lá é muito bonito mesmo. Os jardins são lindos. São lindos, né? E eu brinco, Joyce, também que eu tenho uma dívida lá com o pessoal de Orlando, que nos quase 4 anos que a gente ficou lá, longe de família, claro, a gente vinha, mas o Mickey foi meu melhor amigo, né? Então, eu devo muito a Cinderela foi minha melhor amiga, então eu devo muito àquela galera. Né? Eu devo muito àqueles... Eu imagino. Eu nunca morei lá e eles já são meus melhores amigos. Exatamente. Agora vai ser aquela doída. Vamos. Disney ou Universal? Disney ou Universal? Há 20 anos atrás, Universal. Hoje, Disney. Hoje eu prefiro... Há 20 anos atrás, Universal? Acho que as atrações, a filosofia, né, ser um pouco mais radical, não sei. Quando você era mais jovem... Quando eu era mais jovem, Universal. Hoje, Disney. Hoje eu gosto de... Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir pro Epcot e, enquanto eu aguentar, ficar passando nos países e ficar tomando Danone em cada país. Você já fez o Drink Around the World? Eu nunca fiz completo. Tá. Tem até a Ellie, eu dei de presente de aniversário para ela em 2023. Ela fez todos os países. Foi muito engraçado que no último país ela tava doida, assim. Ela não aguentava mais. A ambulância do SAMU esperando ela. Porque cada país ela falava, meu nome é Elia, eu tô no primeiro país e esse é meu primeiro... Aquele desafio, né? Tem no teu... Tem. Depois eu vou deixar aqui, depois eu mando pra vocês. Que legal. Muito... E no último país, eu não sei se era Canadá, alguma coisa assim. Ou Canadá ou México, depende por onde você começou. Não sei, acho que foi Canadá. Tá. Ela tava louca, assim, ela tava... eu tô muito feliz, amo vocês! Foi que muito legal. Então, é o que eu gosto de fazer, ficar ali. O Epcot é demais, né? O meu assim, o castelo, tudo é aquilo que eu amo, mas o meu parque do coração é o Epcot. Que Epcot também é meu parque favorito. E ainda mais você agora... chegou a ver a Guardian? Você foi na Guardian? Muitas vezes. Sensacional, né? Às vezes a gente saía de casa pra ir Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. E a gente ia no Guardiões... Ia eu gosto comia um negocinho. Comia um negocinho e voltava pra casa. Então, durante meses a gente fazia isso. E a gente tentava acertar a música e ficava naquela. Sim, que delícia. E é o meu brinquedo também. Se você perguntar qual que é o meu brinquedo. Então, essa foi fácil pra ele. Disney foi fácil. Agora, você sabe que a Universal tá vindo com tudo aí, com Epcot, né? Com tudo. Inclusive, o nosso evento vai trazer muito disso, porque
A inauguração do Epic é dia 22 de maio e nosso evento será dia 31 de maio. Então, a Universal vai estar lá em peso. A Gabi, o Renato contando em primeira mão todas essas novidades. Já pensou? Eu tô muito ansiosa pelo Epic. E assim, quando você fala isso, que a Universal vai estar lá, é muito legal, porque é muito difícil você ter um apoio de gente tão grande assim num evento desse, né? E vocês conquistarem isso, assim, Nossa, é uma honra. É uma honra, é uma emoção, porque essa galera é o segundo ano consecutivo, eles estão com a gente. Esse ano tem United Parks, que é o Grupo SeaWorld também com a gente. Tem bastante gente. Eu sou tão velho no turismo, Joyce, que acho que não sei se o chefe da Gabi ou do Renato é o Marco. O Marcos Paz de Barro. Ele fazia treinamento pra gente na TAM Viagens em salinha de 15 pessoas. Sim. Ele fazendo treinamento e a gente, Marco, a gente saía pra almoçar e tal. A gente é tão velho no turismo que ele... Tentando trazer ele pro evento. Quem sabe ele não consegue vir. Ele é fera. Eu conversei com ele no último Florida Cup que teve. Florida Cup, que é a Universal, é patrocinadora, é verdade. É um cara muito legal. E a galera da Universal, a Gabi, desde a época que ela era de operadora, o Renato, eles são muito parceiros do Agente de Viagem. Sim. Então, assim, se for pra escolher um parceiro do Agente de Viagem, eu escolher eles, que eles são gente boa. Tá, e pra finalizar, se você fosse escolher um lugar do mundo pra morar agora, seu próximo lugar, você chegar pra sua esposa assim, vamos se mudar daqui um mês. Pra qual lugar do mundo você iria com as suas filhas? É o lugar que eu mais gosto ou o lugar que eu iria? O lugar que você iria. O próximo lugar que você moraria no mundo. Já tá na minha mente, assim, Canadá. Canadá. Que lugar? Já sabe? Vancouver. Eu fiz intercâmbio lá, é um lugar que eu... É muito gostoso, né? Porque eu acho que o Canadá, ele é a mistura da... Porque eu acho que os Estados Unidos é um capitalismo selvagem. E a Europa, às vezes, eu vejo ela muito preguiçosa. Então, eu acho que o Canadá é um mix aí, né? Só não tem o clima bom. E nem o Mickey. Mas tá muito perto, tá mais perto. Mas o Vancouver tem um clima bom, assim, comparado com Toronto, não é tão frio, né? Lógico, tem neve no muito agradável Vancouver. É mais agradável. É muito verão gostoso. É agradável. A gente já teve lá 2 vezes. E bonito, também. hein? É bonito, né? Bonito. Ele é uma beleza, não sei, uma beleza marrom, não sei, você vê aqueles parques, aquelas coisas. Mas ao mesmo tempo tem a cidade, tem a parte urbana, tem, tudo bem, as praias, né? Tem as montanhas mas também, tem né? mar, tem montanha. Você sabe que se a minha galera, com certeza eles vão assistir o podcast, eles vão surtar, né? Porque a minha turma falou assim, papai, pelo amor de Deus, a gente precisa sossegar. A gente precisa ter amigo. Pilha aqui, ó. E eu chego em casa... Olha o spoiler aí já chegando pra ele. E aí eu falo, vai ser legal. Você sabe que o Disney Wonder, que agora o Magic também, os 2 cruzeiros da Disney, que vão pro Alasca, sai de Vancouver, né? Nossa. Que foi o cruzeiro da minha vida, a gente saiu de lá de Vancouver. Então, olha só como que é legal isso. Eu aprendi isso com você no podcast que você gravou. Eu falei da viagem dos sonhos. E essa é uma viagem que está nos planos da família nos próximos 2 anos. Que legal. Então eu falo, como que você absorve conhecimento se você tiver com a cabeça aberta, né? Então, assim, esse insight que você deu, Olha, assim... e eu vou fazer questão de te ajudar nessa vai viagem. Organizar pra gente. Vou organizar com todo carinho do mundo. Fechou. Meu presente pra você. Vamos pra cima. Gente, que delícia Foi demais, Negrini. Muitos insights. Foi muito legal, assim, mas foi muito legal mesmo pra abrir a temporada. Energia, conhecimento, cara, foi uma aula pra nós também. A gente sai renovado. Você tem uma energia surreal. Minha amiga, eu quero agradecer vocês demais, assim. A gente não é perfeito, a gente erra também, a gente comete... tem tropeços nesse caminho, a gente tá há 30 anos nessa trajetória. Mas o propósito é ajudar mesmo a gente de viagem. O propósito não é mais grana hoje, não é mais patrocínio, não é... Claro que a gente precisa disso para fazer o negócio acontecer, mas quero que quem esteja assistindo, que tenha o meu contato agora, me manda uma mensagem, troca uma ideia comigo, vai ser uma mensagem de amor, eu vou ajudar vocês e eu sou esse cara que erra, que acerta, mas que ama. A revista aqui, ó, que ele falou que... Quem comentar ganha 6 meses. É isso. Né? E onde as pessoas te acham? Você já passou o seu WhatsApp, mas fala dos seus canais, podcast, Instagram, Facebook, TikTok. Mas basicamente é tudo só agentes. Você procura só agentes. Mas antes disso, eu queria falar uma coisa pra vocês dois, assim, que... quando a gente começou o podcast, eu falei que eu era muito fã mesmo do trabalho de vocês,
Mas muito mais do que as empresas que vocês conquistaram, muito mais do que esse nome da Tia Joyce, dessas pessoas que vocês formaram, é isso. Vocês são agentes de transformação de vidas. Quando você forma uma pessoa, quando você transforma a vida dela, quando você engaja ela na profissão dela. Então, assim, saibam que vocês têm o meu respeito, vocês são pessoas que o turismo precisa de mais Joyces e mais Paulos. Eu tô falando isso de coração para vocês, porque a gente vive num turismo muito egoísta. Que pouca gente abre essa caixa de ferramenta, abre esse conhecimento. E vocês, por mais que os CNPJ sejam de sucesso, tal, eu acho que a grande meta que vocês bateram na vida foi a meta de ter um coração aberto para ajudar as pessoas. Então, eu queria agradecer vocês por estar aqui. Vocês encontram a gente mesmo. Aí, agora, não tenho que palavras. Faz para terminar o podcast? É de verdade. Vocês são demais. Um casal lindo, tem uma família linda, são de verdade, constroem coisas lindas. Então, assim, eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui, não é porque vocês estão na minha frente, não, mas eu amo de verdade, amo de paixão. Muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigado de verdade, mesmo. meu querido. Sucesso para nós. E você, obrigada por ter estado conosco em mais um episódio. A gente se vê na semana que vem. Espero que você tenha amado esse podcast. Comenta muito aqui, que a gente vai ficar feliz de saber o que você achou. Um beijo. Um beijo. Vamos para cima. Beijo, seus mimadinhos.